Oi pessoal, tudo bem? Decidi fazer esse live hoje sem avisar, sem muito planejamento, mas eu estava lembrando de uma viagem que eu fiz, que a gente fez, eu e o Roberto, há um tempo atrás para a Itália, e onde o filhinho de uma amiga nossa muito querida era louco pelo Lightning McQueen. Em português acho que se chama Relâmpago McQueen. Do filme dos carros. E em italiano eu lembro até hoje que é o Saetta McQueen, porque ele brincava muito, ele era louco por esse desenho. E fazendo uma análise, lembrando da história do filme, né? Eu comecei lembrando dessa viagem que a gente fez, e aí comecei a lembrar que ele adorava, né? Porque hoje ele já tem 10 anos, adorava o filme dos carros. E então eu comecei a lembrar do filme, que eu assisti há muito tempo atrás, e comecei a fazer uma reflexão sobre a história daquele filme. Eu não sei se todo mundo já assistiu esse filme dos carros, né? O primeiro filme, mas quem tem criança certamente já viu, não é? E eu comecei a então fazer essa reflexão e eu queria dividir isso com vocês. No meu último live a gente propôs, né, um desafio que era para a gente estar dividindo a nossa história, tá fazendo essa análise dos desafios que a gente já passou na nossa vida, das coisas que a gente enfrentou e como a gente venceu esses obstáculos. E eu não tive retorno desse desafio. Então, por isso que eu resolvi fazer esse live, tá? Com relação a isso hoje. E vou redesafiá-las. E nem sei se existe essa palavra, tá? Mas eu tô jogando novamente esse desafio. E eu gostaria de perguntar para vocês o que está prevenindo, tá? De fazer essa reflexão, tá? De fazer essa história de vida, tá? Esse compartilhamento, né? Da história de vida de vocês, que com certeza inspira, todo mundo tem uma história, né? E vencer esses desafios inspiram as outras pessoas. E a gente aqui, né? Um grupo de mulheres que estão tentando vencer os medos, vencer as inseguranças, então a gente precisa dar esse passo à frente, a gente precisa começar a desafiar esses medos, porque se a gente fica estagnada, a gente vai continuar estagnado, os medos vão continuar nos dominando, então a gente tem que partir para ação, e é por isso, tá, que eu tô lançando esse desafio aí, tá? Então, analisando, né, sobre o filme dos carros, não é? As histórias de Hollywood, os filmes de Hollywood mostram muito essa questão da jornada de um herói, tá? E nós somos heroínas dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, nós também somos heroínas. Então vamos dividir um pouquinho da nossa história. E eu sei que com certeza vai ser muito gostoso de ler, né, a história de cada uma de vocês, tá? E para vocês também conseguir ver coisas que hoje você não consegue ver, conseguir ver as superações, os desafios que você passou, qual foi a tua jornada de vida, o que fez você ser quem você é hoje, não é? Porque são os desafios, são as coisas que a gente passa que nos fortalecem e que nos fazem, então, ser quem nós somos, que moldam a nossa personalidade, não é? Então, eu gostaria de dar mais ou menos uma estrutura, tá? Para vocês poderem fazer essa história de vida. Ok, o Valkyria tá dizendo que se eu for fazer um live eu vou ficar o dia todo. Pode passar o dia todo planejando ou pensando na sua história de vida e depois você divide com a gente os momentos principais, os highlights da tua vida. Com certeza você vai ganhar o Oscar, hein? Então eu quero dividir aqui o passo a passo, tá? Do que você pode estar se perguntando para ficar mais fácil de fazer essa história, tá? De montar essa história de vida de vocês. Então a primeira pergunta que vocês podem estar respondendo para fazer esse filme, montar esse filme, tá, da história de vida de vocês qual é a jornada que você embarcou, tá? Qual é o objetivo da jornada que você embarcou para ir buscar o que você realmente quer, tá? Então você vai estar pensando do ponto de partida,
tá? O que que te impulsionou a partir? O que te impulsionou a ir buscar o que você queria? E é claro, aí você menciona o que você queria, tá? O que que foi que te deu esse impulso para você ir atrás daquilo que você realmente queria e te fez embarcar nessa jornada que você tá hoje percorrendo? Principalmente aquelas mulheres que saíram do país. O que te fez sair do país? Tá? Muitas de nós moram na Europa. O que te fez sair do país de vocês? O que que te impulsionou a fazer isso? Tá? Quais são os conflitos e desafios que você enfrentou durante essa caminhada? Tá? O que que você teve que enfrentar? O que que você teve que passar? Como que foi a sua jornada? Né? Quais foram as crenças? Essa é a terceira pergunta já. Quais foram as crenças e as coisas que você acreditava, tá? E que você teve que parar de acreditar? Você teve que matar essas crenças. Quais foram as crenças, as coisas que você acreditava que você teve que deixar por terra, tá? Para dar espaço para novas crenças, para esse novo crescimento, para as coisas que você aprendeu, né? 1, 2, 3, quarta pergunta, tá? E quais são essas novas crenças que você adquiriu, tá? Que formaram, então, essa nova identidade, tá? Então, você adquiriu certas crenças, você adquiriu você adquiriu uma bagagem muito grande, né? Durante essa caminhada. Então, o que que você conquistou, tá? Em termos de virtudes. O que que você conquistou para formar essa nova personalidade que hoje você tem, tá? E a sexta pergunta é o que e o que que essa nova, como que essa nova personalidade, tá? Como que essa nova personalidade se conecta com a sua essência, ok? Então, muitas de nós, às vezes, atraíram certas situações para nossa vida para a gente poder recuperar uma força nossa que estava perdida, por exemplo, ok? Então, o que que essa nova personalidade, o que que esses desafios, o que que essa jornada fez de positivo para você se reconectar com a sua essência, ok? Então, essas são as perguntas básicas, tá? Só para dar um parâmetro de como que você pode estar fazendo, estruturando essa história de vida. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito fazendo essa história de vida. Eu aprendi muito fazendo a minha. Depois eu quero dividir com vocês, mas primeiro eu quero que vocês coloquem alguma coisa aí no grupo, tá bom? Pra gente estar podendo dividir essas experiências e aprendendo umas com as outras e nos inspirando com a jornada de cada uma de nós. Aqui é um grupo pequeno, é um grupo de mulheres, nós estamos todas no mesmo barco, não vai ter julgamentos. E as coisas que estão aqui ficam entre nós, tá bom? Então, as histórias de Hollywood, elas geralmente, elas seguem esse mesmo padrão, esse mesmo caminho, né? Então, um herói segue a sua jornada com o objetivo, tá? E várias coisas vão acontecendo, vários conflitos vão acontecendo no meio do caminho. E então, no final, aquele objetivo às vezes já não vale mais a pena. Mas o que vale a pena foi a lição, foi o que eles aprenderam, foi a jornada que eles passaram, tá? E é isso que retrata, basicamente, o filme dos carros, né? Onde o Relâmpago McQueen, falando em português, né? Saiu, tá? Na sua jornada em busca da vitória, e aí ele acabou se perdendo no caminho, passando por vários conflitos, várias situações desconfortáveis onde ele não queria estar, um lugar onde ele não queria estar, passando por coisas que ele não gostaria de estar fazendo, né? Mas no final, aquela aprendizado, aquela bagagem, daquele desconforto, daquele desafio que ele passou, mudou a sua personalidade, mudou ele, não é? E então, quando ele foi correr a corrida tão importante da vida dele, que era realmente o que ele queria, o título, um dos participantes, um dos carrinhos, que se não me engano o nome do carrinho era King, né? Saiu da pista, não sei o que aconteceu, não lembro, faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas ele não ia poder conseguir terminar a corrida, então ele lembrou de um dos amigos dele, né, que ele encontrou naquela situação difícil, naquele conflito, e ele lembrou da aprendizagem que ele teve, né, então ele parou tudo, parou a corrida, deixou de ganhar o título que ele tanto queria, que era o objetivo dele, e foi ajudar o amigo, né, então acaba que a personalidade dele mudou com as experiências, com os desafios, com as dificuldades que ele passou,
não é? Então ele se transformou numa outra pessoa. E aquele objetivo que realmente era o que impulsionou ele a sair em primeiro sentido, em primeiro lugar, perdeu o sentido, não é? E ele acabou então incorporando uma nova personalidade. E o que valeu a pena foi então não o que ele queria buscar, mas sim quem ele se tornou, não é? E é uma história linda, e assim acontece com a história de outros filmes também. Um filme que me vem à mente que segue essa minha mesma linha é o filme do Hobbit. Eu não sei se alguém aqui assistiu o filme do Hobbit. Se você assistiu o filme do Hobbit ou o filme dos carros, dá um legalzinho aí para você, que você mostra que você mais ou menos está sintonizada com o que eu tô falando aqui, com os exemplos que eu tô dando, não é? Então, nós estamos todos juntos nessa caminhada da vida. É como se a gente estivesse numa grande floresta, cada um com a sua mochilinha, né, tentando atravessá-la. Cada um vai encontrar desafios diferentes e essa caminhada é solitária, não é? Então divida com a gente como é que está sendo a tua experiência nessa caminhada da vida, como é que está sendo a tua jornada, quais são os seus objetivos, o que você está tentando buscar, quais são os desafios que você já passou até hoje, quais foram as superações que você teve que conquistar, não é? Como é que está sendo isso para você? Você pode até dividir as tuas dificuldades, não é? Mas quais foram as coisas, principalmente de vida, quais foram as coisas que você já superou, tá? As coisas que você já conquistou. De repente você teve um AVC, como eu sei que tem algumas mulheres aqui no grupo que estão passando por essa dificuldade, não é? E você teve esse desafio na sua vida e você teve que reaprender a andar, ou você teve que reaprender a mexer com as mãos, não é? E de repente você ainda está nessa jornada, né, tentando recuperar os movimentos, mas divida com a gente quais foram as coisas positivas que você aprendeu com esse conflito, com essa situação difícil, né? Como é que está sendo a experiência para você? O que você já aprendeu? O que você já conseguiu superar? Então, esses desafios são reais na nossa vida, né? E são essas histórias de superação que vai nos inspirar e vai nos dar força para seguir os próprios desafios que essa floresta da vida vai nos trazer, não é? Então, agora, eu gostaria que você parasse um pouquinho e refletisse e colocasse nos comentários, tá? Se você consegue identificar, principalmente para o pessoal que assistiu o live da semana passada, qual é o medo? Tá? O que está te prevenindo de você dividir essa história com a gente? O que está prevenindo você de pegar um papel e uma caneta e escrever a tua história? Tá? E você se conectar com a tua história e você começar a refletir sobre a sua história. O que está te prevenindo? Qual é o medo? Acho que essa é a chave. Tá? Qual é o medo? Qual é o medo que está te prevenindo de fazer isso? Ok? Então, reflita um pouquinho, escreva nos comentários se você está assistindo o replay. Escreva nos comentários, a gente vai estar lendo os comentários depois, tá? Então, eu sei, eu fiz esse live sem avisar, não é? Mas vai estar disponível no grupo, só no grupo, tá? Não vai estar disponível esse vídeo em lugar nenhum, é um privilégio, né? Do grupo. Então, escreva, mesmo assistindo no replay, escreva qual é o medo, tá? O que está te prevenindo de fazer esse exercício, por que você não está fazendo ele, tá? E também a segunda questão é se você consegue identificar qual é a desculpa, tá? Depois que você identificou qual é o medo, qual é a desculpa? Tá? A gente gosta muito de se dar desculpa, não é? Então, qual é a desculpa? Você consegue identificar o que você está dizendo, tá? Como motivo, que você está dando como motivo para não fazer esse exercício, tá? Então você pode dar desculpas, por exemplo, eu não tenho tempo, ou eu não tenho nada que eu conquistei na minha caminhada até agora, tá? Na verdade, isso tudo são desculpas pra gente não parar pra gente parar e sentar e realmente refletir, tá? Porque a gente vai ter que se conectar com uma parte de nós que às vezes está dormente, que a gente não se conecta com tanta frequência, tá? E isso às vezes dá um pouquinho de medo. O que eu vou ver, tá? O que eu vou encontrar? É tão desconhecido, né? Esse eu profundo, que às vezes dá um pouquinho medo quando a gente não tem
uma frequência, né, de contato, um contato com frequência, com esse meu eu interior, tá? Mas não precisa ter medo, essa é a tua essência e essa é a jornada verdadeira, é você se conectar com a sua essência, você ser você e tirar todas essas cascas, tá, que a gente vai juntando ao longo do caminho, que às vezes nos pesam e fica até difícil de se movimentar por causa disso tudo, tá? Então essa é o real caminho, não é? É você voltar para a sua essência, tá? E voltando para a sua essência, você vai estar então libertando a sua alma. E esse é o objetivo da vida terrena, ok? Então, vamos parar de inventar essas desculpas, vamos partir para ação, vamos fazer o exercício, tá? Inventar desculpa é um passatempo nacional, ou eu podia até dizer mundial, tá? A gente adora inventar desculpa porque a gente não faz as coisas. Tá? Então isso é um hábito que já vem da nossa raça muito antiga, já vem um hábito muito antigo, né? De querer evitar fazer algo, então a gente acaba dando desculpas, né? É um hábito, né, da raça humana. Mas é um hábito, infelizmente, muito negativo e é fatal para a nossa realização pessoal. Então, se você realmente está disposta a enfrentar os seus medos, se você realmente está disposta a trabalhar a sua segurança, né, você precisa, então, enfrentar essa questão e ser realista. Quais são as desculpas que eu estou dando? Por que eu não quero fazer as coisas? Ok? E o Platão sabia dessa tendência humana de inventar desculpas, então ele falou o seguinte, eu até anotei aqui: a primeira e melhor vitória é conquistar a própria natureza, tá? Então, que mensagem linda, né? Vamos conquistar essa nossa natureza, esse hábito de inventar desculpas e vamos partir para ação, vamos fazer o exercício, vamos se conectar com a nossa essência e escrever um pouquinho da nossa história, ver quais foram as conquistas, quais foram as superações que a gente já conquistou até agora, né? Eu sei que é difícil abandonar certos hábitos, esses hábitos são profundos, eles estão enraizados em nós, a gente aprendeu provavelmente já com a nossa família, a gente viu exemplos de pessoas fazendo a mesma coisa, então ele realmente está enraizado na gente, é um hábito terrível, né? E é um hábito que serve de justificativa para as nossas atitudes, não é? Mas é por isso mesmo, tá? Que eu tô aqui lançando esse desafio, ok? Ninguém falou que ia ser fácil participar desse grupo, tá? Mas e também não é difícil, ele só vai dar um pouquinho de trabalho, ok? Então, se você tá aqui no grupo, foi porque você respondeu as perguntas, e uma das perguntas era se você realmente estava apta a participar dessa jornada, não é? Do autoencontro, né? De trabalhar essa questão do medo, da insegurança. Ok? Então, se você tá aqui no grupo, foi porque você respondeu as perguntas, a não ser que eu apertei por um acaso sem querer, né? E para autorizar a participação de alguma pessoa que não respondeu as perguntas. Eu tenho dezenas de mulheres querendo entrar no grupo que não responderam as perguntas e elas infelizmente não vão entrar. Então, a primeira quesito para estar fazendo parte aqui desse grupo é você ter o comprometimento de participar, ter realmente a intenção de se melhorar. E isso você mostra respondendo as perguntas para entrar no grupo. Ok? Então, se você está aqui no grupo, se você está assistindo esse vídeo, se sinta privilegiada, tá bom? E boa sorte, tá? Eu espero que você realmente queira e tenha esse comprometimento com você mesmo e com a sua melhora, para você realmente fortalecer essa questão da segurança e enfraquecer os medos. Então eu deixo um abraço gigante aqui, espero o comentário, os vídeos ou os comentários de vocês com a história de vocês. Eu já falei, se alguém está meio acanhado, meio com receio de expor a sua vida, manda no privado e a gente vai estar colocando ali como anônimo, tá bom? Mas não deixem de fazer a sua história, de dividir a sua história, porque ela vai inspirar muitas de nós. Então, esse é o meu chamado, esse é o meu desafio. Um abração para todas e até a próxima. Tchau, tchau!